Estamos de volta para dar continuidade às superaulas Enem 2011. E vamos direto para a aula de História do professor Daniel. Dessa vez, ele vai falar para a gente sobre o tempo antes do relógio. Os movimentos da natureza foram os primeiros referenciais para que os homens desenvolvessem uma noção de tempo. Assim, os ciclos do dia e da noite, das fases da Lua ou da translação da Terra em torno do Sol, permitiram que os homens calculassem atividades econômicas, sociais ou religiosas que se davam, por exemplo, no espaço de 2 luas novas ou a cada nascer do Sol. Associando ciclos naturais com fenômenos climáticos ou pluviométricos, também puderam os homens calcular momentos para a realização de plantios, colheitas ou construções. Era o que faziam, por exemplo, os sumérios, uma das primeiras civilizações da história, que viveram às margens dos rios Tigre e Eufrates por volta de 3.500 anos antes de Cristo. A observação do movimento dos astros, particularmente o movimento da Lua ao redor da Terra, influenciou a representação do tempo em 12 etapas ou meses. Esta divisão, elaborada pelos sumérios, associada simultaneamente à natureza e aos processos familiares no ciclo do trabalho, deu origem ao calendário do ano que, com poucas alterações, usamos até hoje. O condicionamento provocado pela divisão do tempo em 12 meses facilitou para os sumérios o desenvolvimento de cálculos usando múltiplos de 12. E como tal influência na medição do tempo sobreviveu ao longo de todos esses séculos, não só continuamos a calcular os nossos meses do mesmo jeito, como nos valemos dos múltiplos de 12 para calcular todas as frações de tempo. O dia de 24 horas, a hora de 60 minutos, minutos de 60 segundos. Como é possível notar, é a história que explica por que usamos esta base de cálculo 12 para o tempo e a base 10 para todas as outras coisas. Agora observe como esse tema que iniciamos se enquadra nas exigências cognitivas de competências e habilidades do Enem. O eixo cognitivo é o 2, compreender fenômenos, construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. A competência diária é a 4, entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. E a habilidade é a 16, identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Até o início da Era Moderna, na maior parte das sociedades humanas, era a natureza que ditava a hora de acordar, de trabalhar, de parar de trabalhar, de dormir. As tarefas atendiam às suas necessidades próprias, e se era dia de tosquear ovelhas, trabalhava-se muitas horas desde muito cedo. Os movimentos da natureza foram os primeiros referenciais para que os homens desenvolvessem uma noção de tempo. Assim, os ciclos do dia e da noite, das fases da Lua ou da translação da Terra em torno do Sol, permitiram que os homens calculassem atividades econômicas, sociais ou religiosas que se davam, por exemplo, no espaço de 2 luas novas ou a cada nascer do Sol. Associando ciclos naturais com fenômenos climáticos ou pluviométricos, também puderam os homens calcular momentos para a realização de plantios, colheitas ou construções. Era o que faziam, por exemplo, os sumérios. Walter Benjamin, filósofo alemão do início do século XX, conta-nos a respeito. A narrativa que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão
no campo, no mar e na cidade, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o puro em si da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. Preocupações com o passar das horas não constavam da lista de prioridade das pessoas. Medidores de tempo eram raros. Até o século XIV, na Europa, a única divisão do tempo urbano era dada pelo bater dos sinos da igreja, com o sol a prumo, estipulando a metade do dia. Confusões eram constantes, mas quase sempre inofensivas. O historiador Marc Bloch conta-nos uma dessas confusões referente a um duelo que deveria ter lugar na aurora. Somente um dos disputantes apareceu, e ao fim do período de espera prescrito, às 9 horas, ele pediu que o não comparecimento do adversário fosse legalmente registrado. Os juízes tinham que decidir se a hora limite fora alcançada. Discutiram, observaram o sol e depois consultaram os clérigos, já que a prática da liturgia e o dobrar regular dos sinos das igrejas os habituava a conhecer o ritmo das horas com mais precisão que os próprios juízes. Para nós, acostumados a viver com os olhos constantemente voltados para o relógio, como parece distante de nossa civilização, essa sociedade em que um tribunal de justiça não era capaz de determinar a hora do dia em discussão e investigação. Em 1338, uma expedição comercial veneziana parte para o Oriente e, entre outras mercadorias, leva um relógio para vender. Junto com os Países Baixos e depois França e Alemanha, os italianos tornaram-se os maiores produtores e difusores da relojoaria. Com a difusão da máquina, os aperfeiçoamentos técnicos foram avançando. No final do século XIV, já havia relógios que marcavam hora e quarto, que é o período de 15 minutos. Mas a falta de precisão ainda era muito grande, sendo que até o século XVII os atrasos chegavam até a 1000 segundos por dia. Essas diferenças caíram brutalmente com a invenção do relógio de pêndulo na segunda metade do século XVII e para os relógios de bolso, com a invenção da mola helicoidal depois de 1674. A partir de então, horas e minutos, públicos e privados, passaram a ser controlados. O processo de apropriação do tempo do trabalhador, que de artesão tornou-se manufatureiro e depois operário, passou a contar com este importante guardião, o relógio. Segundo o historiador Edward Thompson, o relógio tornou-se uma arma para ampliar a expropriação do tempo de trabalho dos empregados. Na realidade, não havia horas regulares. Os mestres e os gerentes faziam conosco o que desejavam. Os relógios nas fábricas eram frequentemente adiantados de manhã e atrasados à noite. Em vez de serem instrumentos para medir o tempo, eram usados como disfarces para encobrir o engano e a opressão. Embora isso fosse de conhecimento dos trabalhadores, todos tinham medo de falar, e o trabalhador tinha medo de usar relógio, pois não era incomum despedirem aqueles que ousavam saber demais sobre a ciência das horas. De uma maneira geral, os povos ameríndios relacionavam-se com o tempo de maneira ritualística e não como medida. O nascimento, as guerras, as mortes estavam ligadas, muitas vezes, a intrincadas séries adivinhatórias determinadas pela posição dos signos, quando do nascimento de um indivíduo da tribo ou quando de um acontecimento importante. A ideia de um tempo em linha, partindo do passado em direção ao presente, não compôs, via de regra, a forma de ver o tempo para as comunidades americanas. A concepção europeia de tempo penetrou na América graças, especialmente, ao trabalho da Igreja.
o descobrimento do Novo Mundo iniciou a conversão das populações indígenas à fé cristã. Tanto os religiosos como os descobridores exigiam que os indígenas utilizassem seu tempo à maneira europeia. Deviam entregar suas vidas a Deus e, portanto, aceitar como justas as exigências da Igreja e das coroas espanhola e portuguesa. Ao serem obrigados a trabalhar sob as ordens dos europeus, percebiam a impossibilidade de manter os ritos que caracterizavam a vida cotidiana indígena. Obrigados a destruir seus templos para construir edificações ao gosto do colonizador, deixavam de lado a maneira tradicional com que vinculavam as divindades com o trabalho cotidiano. Sem poder manipular o tempo de acordo com seus costumes, preferiam se defrontar à morte. Que outras questões podem desafiar nosso esforço de entendimento e ser objeto de questões do Enem? Vamos acompanhar alguns exemplos. Qual a relação de tempo e memória? Ter a memória de um tempo é a certeza de recuperá-lo? O tempo histórico é linear? Com a velocidade dos tempos modernos, que lugar existe para o passado e para o futuro? Há um limite para as formas de apropriação do tempo das pessoas? Quando temos tempo livre, nós o utilizamos realmente de maneira que queremos? Essas reflexões são importantes para as suas provas e para a sua vida. Pense sobre elas e aproveite para fazer outras. Este é um assunto que merece um pouco do nosso tempo de estudo. Vejamos agora como o Enem tratou desse objeto de conhecimento, dessa competência e dessas habilidades em 2 exemplos. Como se assistisse à demonstração de um espetáculo mágico, ia revendo aquele ambiente tão característico de família, com seus pesados móveis de vinhático ou de jacarandá, de qualidade antiga e que denunciavam um passado ilustre. Gerações de Menezes, talvez mais singelos e mais calmos. Agora, uma espécie de desordem, de relaxamento, abastardava aquelas qualidades primaciais. Mesmo assim, era fácil perceber o que haviam sido esses nobres da roça, com seus cristais que brilhavam mansamente na sombra, suas pratas semi-empoeiradas que atestavam o esplendor esvanecido, seus marfins e suas opalinas. Ah, respirava-se ali conforto, não havia dúvida, mas era apenas uma sobrevivência de coisas idas. Dir-se-ia ante esse mundo que se ia desagregando que um mal oculto o roía, como um tumor latente em suas entranhas. O mundo narrado nesse trecho do romance de Lúcio Cardoso, acerca da vida dos Menezes, família da aristocracia rural de Minas Gerais, apresenta não apenas a história da decadência dessa família, mas é ainda a representação literária de uma fase de desagregação política, social e econômica do país. O recurso expressivo que formula literariamente essa desagregação histórica é o de descrever a casa dos Menezes como a. Ambiente de pobreza e privação que carece de conforto mínimo para a sobrevivência da família. B. Mundo mágico capaz de recuperar o encantamento perdido durante o período de decadência da aristocracia rural mineira. C. Cena familiar na qual o calor humano dos habitantes da casa ocupa o primeiro plano, compensando a frieza e austeridade dos objetos antigos. D. Símbolo de um passado ilustre que, apesar de superado, ainda resiste à sua total dissolução graças ao cuidado e asseio que a família dispensa à conservação da casa. Letra E. Espaço arruinado, onde os objetos perderam seu esplendor e sobre os quais a vida repousa como lembrança de um passado que está em vias de desaparecer completamente. Observe como o elemento dramático do texto do escritor é a passagem do tempo e as mudanças advindas dele. Imagem de desagregação, de corrupção, no sentido literal da palavra, isto é, de alteração do estado, de rompimento de suas características originais. Partindo deste elemento, a questão explorou a capacidade de contextualização política e econômica do aluno, exigindo que ele identificasse a alternativa que traduzisse a representação literária
dessa corrupção? A resposta certa, como podemos perceber, é a letra E, espaço arruinado, onde os objetos perderam seu esplendor e sobre os quais a vida repousa como lembrança de um passado que está em vias de desaparecer completamente. Destacamos essa questão para que você perceba a importância dessa reflexão sobre as matizes do tempo na história e a forma como ele pode ser exigido na prova do Enem, como nessa questão da prova de 2009. Vamos agora para a próxima questão. O suíço Thomas Davatz chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas. A perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil deu lugar à insatisfação e revolta, que ele registrou em livro. Sobre o percurso entre o Porto de Santos e o Planalto Paulista, Davatz escreveu o seguinte: As estradas do Brasil, salvo em alguns trechos, são péssimas. Em quase toda parte falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo de saibro. Constam apenas de terra simples, sem nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens e hospedarias como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar aposento sofrível. Nunca, porém, qualquer coisa de comparável à comodidade que proporciona, na Europa, qualquer estalagem rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância que vai de Santos a Ibicaba e que se percorre em 50 horas no mínimo. Em 1867, foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o Planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes, foram construídos outros ramais ferroviários que articularam o interior cafeeiro ao porto de exportação, Santos. Agora observe o enunciado da questão. O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque A. O percurso dos migrantes até o interior antes das ferrovias era feito a pé ou em muares. No entanto, o tempo de viagem era aceitável, uma vez que o café era plantado nas proximidades da capital, São Paulo. B. A expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo permitiu que mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos. C. O escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes de capital, principalmente de colonos italianos, que desejavam melhorar sua situação econômica. D. Os fazendeiros puderam prescindir da mão de obra europeia e contrataram trabalhadores brasileiros provenientes de outras regiões para trabalhar em suas plantações. E letra E. As notícias de terras acessíveis atraíram para São Paulo grande quantidade de imigrantes, que adquiriram vastas propriedades produtivas. Nesta questão, alguns dos elementos tratados no artigo aparecem de forma mais explícita. A importância das transformações tecnológicas, advindas do capitalismo, para encurtar espaços e abreviar o tempo da produção. O testemunho de Davatz é exemplar. O diferencial experimentado pelas estradas de ferro é que o trajeto percorrido pelo autor encurtou em horas, tornando mais viável enfrentá-los. Pode-se concluir, partindo dessa fonte histórica, que a estrada de ferro liberou horas de trabalho para os cafeicultores, além de permitir a ocupação de áreas cuja distância e tempo tornavam impraticável a exploração. Portanto, a resposta certa é a letra B. A expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo permitiu que mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos. É isso aí. Obrigado pela atenção e até a próxima.